Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Rose, que bom que tu tá ali. Keila, Pousada Caminho dos Sonhos. Eba! Que bom que estão aí, pessoal. Kelita também tá aí. Vamos chamar a Ariadne. Pousada da Amendoeira, tu veio. Olha que legal. Tati. Oi, Oi! tudo bem? Tudo bom, Ariadne? Tudo bem, e você? Tudo bom. Agora, passado o susto, tá tudo bem, né? Porque foi Pois punk. é, Foi punk. graças a Deus que passou, né? Realmente a gente Sim, vendo as filmagens aí, as fotos, foi assustador. foi. Olha, mesmo sendo transferida, teve muita gente que veio com a gente, ó, que legal. Que bom, né? Que bom. Uhum. Então, Flor, onde é que tu tá Pois é. agora? Porque assim, Ah, tu anda passeando por aí, eu quero saber onde é que tu anda. Tu tá numa parte externa aí da pousada? eu tô, gente, num lugar bem ruim, sabe? Assim, que não dá pra ver agora, né? Que tá de noite, mas tô aqui em Jaboticatubas, no Hotel Fazenda Pouso Real. É um lugar maravilhoso, né? É uma pousada aqui da cidade de Jaboticatubas, que é próximo de Belo Horizonte. Uhum. E eu vim a convite da prefeitura, né, da Secretaria do Turismo daqui de Jaboticatubas, para dar treinamento para os pousadeiros aqui da região, né, para o pessoal dos restaurantes, para realmente adequar aí os novos protocolos para a reabertura, né? Eles não reabriram ainda, estão para Ainda reabrir por não. esses dias. Isso, mas aí a gente já deu treinamento para que eles se preparem, né? Comprem os EPIs, os equipamentos, os produtos de limpeza corretos, né? Para que a reabertura seja feita da melhor forma possível, com segurança, né? Para o colaborador e para o Sim. cliente. Foi Porque muito o bom. destino acaba sendo afetado, né, como reputação, né? Então, Sim, acho que é importante ter esse preparo todo antes, né? sim, com certeza. E E quantas pousadas está atendendo aí, Ariadne? aqui são 40 no total, né? Foram 40 Bastante. pousadas que foram incluídas no treinamento. Os fiscais também, né? Que vão fiscalizar depois na reabertura da Oh, que prefeitura. legal. Isso. E os restaurantes, né? Algumas pessoas do comércio vieram também, academia, padaria, né? Quando vem o treinamento, o pessoal se prontifica a participar, então foi muito legal a adesão deles, né? Sim, O sim. interesse em conhecer os novos protocolos, né? Então a avaliação foi bem positiva da semana. Ai, que Muito bom, bom. que bom. Tu vai ficou a semana inteira aí? Eu fiquei a semana toda, né? Eu fiz recentemente Serra do Cipó, foi o mesmo trabalho, né? A diferença da Serra do Cipó, que foi contratada pela associação comercial de lá. E agora, daí através da Serra do Cipó, né, o pessoal da Jaboticatubas me conheceu e me trouxe aqui essa semana. Então, eu agradeço Pela muito aí, né? prefeitura. É Legal. isso. E as indicações, né? Porque o nosso trabalho é isso, né, Carla? Um vai indicando ao Sim. outro, né? Vai levando ao conhecimento. E aí eu escuto muito falar, né? O pessoal dizer, ah, mas eu tô fechado ainda, né? Não vale a pena ter treinamento agora, mas agora é a hora do treinamento, né? Uhum. Porque a gente Agora é a sabe que hora. a adequação, ela vai dar um pouquinho de dor de cabeça aí, né? O pessoal precisa comprar o produto de limpeza autorizado pela Anvisa, precisa comprar os EPIs, né? Então, a gente parar para essa abertura, né? Não é simplesmente abrir a pousada amanhã, né? Tem uma série de coisas aí Sim, para tomar conta. sim. Então vamos começar, Ariadne. Vamos começar se Vamos. apresentando para quem. Acho difícil não te conhecer, né? Mas em compensação, mas vamos lá, vamos fazer. Ai, legal. Mas eu trabalho na hotelaria já há 17 anos, né? Eu sou catarinense, né? Com muito orgulho, nasci em Laguna, mas me mudei para o interior de São Paulo com uns 15 anos e trabalhei em hotel por 17 anos. Comecei na cozinha mesmo, como auxiliar de cozinha, passei, né, em todos os setores da cozinha, restaurante, trabalhei um tempo na recepção até me tornar governanta. E aí trabalhei em redes como Bluetri, Accor, né? Trabalhei em 7 estados brasileiros, na realidade. Resort de praia, resort de água quente. E vim para Minas, né? Acabei me casando aqui, tendo meu filho aqui em Minas Gerais. E atualmente eu abri uma empresa, na realidade eu abri a empresa no início do ano,
para consultoria e treinamentos, né, para a área de hospedagem, camareiras, serviços gerais, né, implantação, capacitação. E aí veio a pandemia, logo em março, e no início foi aquele desespero, né? Com a pandemia, falei, o que eu vou fazer agora? Acabei de começar a empresa, tudo, mas graças a Deus, né, foi uma grande oportunidade, apesar de não ser uma coisa boa, né, afetou muito aí a saúde, o turismo, mas para mim foi uma oportunidade de crescimento. Eu comecei a participar de alguns comitês, ajudei a elaborar o protocolo aqui da BIH de Minas Gerais também, né? E tenho ajudado aí, auxiliado nessa nova implantação. Então, isso trouxe um benefício muito bom para a minha carreira e para mim como ser humano, porque me tirou da caixinha, né? Eu tive que Sim, sair da zona de conforto para buscar novos conhecimentos, novas informações. Então, isso eu acho que não tem preço, sabe, Carla? A sim. gente, né, Eu aprender vejo, coisas novas. eu vejo assim, estar dentro do hotel é muito gostoso, né? Tá com a equipe, tá com todo Sim, um planejamento, tu vê aquilo acontecendo, mas estar fora, a gente afeta muito mais as pessoas, a gente afeta muito, a gente contribui muito mais com o hotel, né? E a sim, gente aprende sim, muito. E quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue passar informação, né? com E a certeza. gente passa uma informação de uma maneira que a gente vê tantos cenários diferentes que a gente consegue Sim, filtrar para aquele cenário o que precisa ser passado, né? Que não são com todos certeza. todos os tipos de estabelecimentos, enfim, que conseguem colocar em prática o que a gente fala, né? Então a Sim, gente tem que ter esse discernimento assim na hora de falar e dizer o que realmente é importante, né? com certeza. E assim, eu não vou me apresentar como Ariadne porque o teu currículo é bem mais extenso que o meu, Ah, né? nada disso. Mas assim, eu tenho que falar porque tem pessoas que da tua parte que não devem me conhecer, né? Com certeza. Então, eu comecei na hotelaria em 2005, né? Vim da área bancária, então mudei bastante de área, passei por restaurante também, né? Então o sentido de processo, de equipe começou a crescer ali. E aí quando eu mudei para Santa Catarina, para Florianópolis, eu queria trabalhar num lugar que eu nunca tinha trabalhado, sabe? Eu não queria repetir as mesmas experiências que eu já tive, né? E por ser sagitariana, né? Então tá sempre querendo ver a coisa nova, experimentar. E aí eu comecei na hotelaria, não saberia como, que eu só fui hóspede, nunca tinha feito nenhum curso, nem nada, né? E aí quando eu comecei como camareira, né? Aí em seguida minha governanta lá me convidou para ser supervisor, enfim, é uma história bem conturbada até conseguir estabilizar, né? Uhum. E isso em 2005. E aí em 2010, 2011, eu consegui reverter a situação e me tornar consultora, né? Comecei com treinamento de cursos de camareira, enfim. E aí no fim a gente vai crescendo num cenário que quando a gente busca a informação correta, informação técnica, né? Quando a gente busca as associações que trazem o respaldo daquilo que a gente está falando, a gente começa a ter um despertar mais verdadeiro, assim, consegue encontrar a essência do que tu precisa fazer com a ordem estabelecida, né? Sim, Então, e sim, no fim a gente vai despontando, né? E aí a gente começa com os questionamentos assim, pô, por que a hotelaria não faz assim? Por que a hotelaria não faz assado, né? E aí chega num exatamente. momento que estoura uma pandemia e quem se preparou, quem fez correto desde de um primeiro momento, né, hoje está mais maduro para enfrentar essa pandemia, né? Que Sim, mexeu, sim, mexeu demais, assim, mexeu pessoalmente, mexeu profissionalmente, mexeu sim, emocionalmente, mexeu financeiramente, ou seja, todo mundo, né, foi afetado sim, dessa forma. Olha a Celi ali com a gente, oi Celi. sim. Então, e justamente por isso que a gente está conversando essa noite, né? São várias informações, Sim, muitas numa mesma linha de pensamento e outras tantas divergentes, né? sim. Então, como tu tá nessa lida, nessa estrada, digamos assim, né? E eu tô fixa, Uhum, digamos, né? Mas como tu tá mais uhum. na estrada, eu queria que tu contasse pra gente, assim, um pouquinho das diferenças que tu percebeu, por onde tu andou, Sim, as documentos que saíram também, né? Tão sim, diferentes um do outro, que as pessoas realmente estão muito
perdidas, né? Porque uma fala lá do norte que não pode, a outra aqui do sul diz que pode, e aí não se sabe Exatamente. em quem confiar, né? Em quem seguir. Fala aí para nós um pouquinho. Exatamente. Tá bem. Carla, eu vou contar um pouquinho de como foi minha experiência em relação aos protocolos. Infelizmente, o Brasil, né, no Brasil, né, os protocolos eles não foram unificados, né? A gente teve muita diferença. Então, assim, cada estado fez um protocolo, teve estado que nem fez até agora, né? É. E além dos estados fazerem um protocolo, os municípios do estado também elaboraram protocolos diferentes. Então, para mim, como consultora, foi gigantesco, porque eu entendi que não basta apenas o protocolo do município. Uhum. Pessoal, eu acho que a Carla voltou. Parece que está Não, eu dando tô. uma travada na sua câmera. Qualquer coisa vocês avisam, viu, pessoal? Isso. Então, o que que acontece? Eu montei todo um treinamento, né? Como eu comecei os treinamentos aqui em Minas Gerais, mas eu dou a nível nacional, né? Então, eu dou de acordo com o protocolo do estado e da cidade onde eu vou dar o treinamento. Mas aqui em Minas eu tive uma experiência que a primeira cidade, né, que eu fui dar treinamento era uma cidade de Pousadas. E aí eu estava dando o treinamento em cima do protocolo da NT31, que foi a nota técnica da Anvisa aqui de Minas Gerais, e em cima do protocolo da BIH, né, que foi eu que ajudei também a desenvolver, em cima do protocolo do Minas Consciente e tudo. Só que quando você faz um protocolo, às vezes você esquece, né, da pequena pousada, daquele hotel independente, né? Que existem diferenças. Então, assim, é muito diferente eu dar um treinamento, eu fazer uma implantação ao novo protocolo em uma pousadinha de 5 apartamentos, de 2 apartamentos, né? 10 apartamentos, e um hotel de 400 apartamentos. Sim. Porque a gente, né, hoje no protocolo, a gente vê lá, não pode varrer, né? A indicação é que não se varra, porque o vírus pode vir, né, na poeira, tudo bem. Só que eu tenho que fazer a limpeza úmida, só que eu tenho que comprar o mop. E um mop profissional hoje, ele custa aí o mais barato, né, 250, 300 reais, vamos dizer, a média, né, de preço. E tem mop de 500 e de R$ 1.000. Só que uma pequena pousada, às vezes o mop nem vai dar certo no tipo de piso que ela tem, né? Que ela tem um Sim. piso mais rústico. Sim. Então, o que que eu aprendi com tudo isso? Que eu preciso oferecer, como que fala? Alternativas. Alternativas, né? Então, eu tive que me adaptar, eu tenho que oferecer alternativas. Qual o tipo de mop que essa pousada pode usar? Será que essa pousada que só tem uma pessoa trabalhando, que serve o café da manhã e também limpa o apartamento, pode usar um mop doméstico, né, em substituição a essa vassoura, que custa aí 70, 80 reais? Então, é isso que eu tive que fazer. Porque não adianta eu chegar Uhum. aqui na pousada e falar assim para eles, olha, você tem que comprar esse mop aqui de 500 reais. E a hora que eu virar as costas, a menina nem vai saber utilizar o mop, ou na Verdade. situação que os meios de hospedagem estão hoje, né? Uma pousada que está aí há 3, 4 meses fechada e que nem sabe o dia certo da reabertura, ele vai virar para mim e falar, essa consultora é doida, porque ela veio aqui e mandou eu comprar um equipamento de 500 reais, eu não tenho dinheiro nem para pagar meu funcionário no final do mês, né? Uhum. Uhum. Então, o protocolo ele existe e a gente sabe que tem regras que são obrigatórias em todos os protocolos. Então, o que que eu falo para você? A regra principal são os EPIs, que a gente sabe que não dá para fugir, né? O EPI, seja em Santa Catarina, seja na Bahia, seja em Minas, ele é obrigatório. Então, não tem Uhum. como fugir do EPI. O produto Uhum. correto, né, o químico correto, a base de quaternário, peróxido, né, a base de hipoclorito, ele é obrigatório, independente do estado, independente da cidade, né? Verdade. Agora, as outras opções dá para a gente ir relevando, não relevando, né? Que o pessoal da Anvisa escutava e falar, né, o que que a Ariadne está falando, né? Mas assim, mas Não. dá para a gente dar alternativas, né? Eu costumo falar, eu não dou alternativas de produtos de limpeza. Às vezes as pessoas vêm no meu treinamento e falam assim, Ariadne, eu posso usar o Veja para matar o Covid? Eu posso usar o Azulinho? Posso usar, né, várias marcas? Eu falo, olha, não sei. O que eu sei é que o produto tem que ter autorização da Anvisa, tem que ter quaternário, peróxido de hipoclorito, né, ali na fórmula Na dele, composição. Uhum. na composição e no grau correto ali que a Anvisa está indicando. Isso eu posso te Uhum. falar,
né? Uhum. Mas a pequena pousada, às vezes ela acha que o produto profissional não dá para ela, que ele é mais caro, né? Que financeiramente ele é inviável e ao contrário. Quanto você paga um litro Exatamente. de produto hoje, um vidro de 500 ml no supermercado, você não paga menos que 3, 4 reais, né? E o custo de um produto diluído às vezes vai sair 60, 70, 80 Eu ia centavos, né, falar isso. Carla? Aham. Uhum. Então, O assim, pessoal, o pessoal divulgou muito o álcool como alternativa de produto de limpeza e ele sai caríssimo, com sabe? certeza, um É, litro de álcool hoje está em torno de 9 reais, né? então, sabe? Aí tu vai usar 1 litro que tu não vai poder diluir, né? Tu vai ter que usar ele puro, Sim, né? sim, E conforme a mão pesada da camareira, porque se a pessoa optou pelo álcool, não significa que ela também tenha o borrifador, né? E aí, sim, pela mão sim, pesada da pessoa de quem vai aplicar, meu Deus, 1 litro de álcool tu faz em uma sala de poucos metros quadrados, tu destrói, né? Tu exatamente. termina com vidro. E aí tu vai Sim, fazer um produto profissional, produto institucional, como é o que tem que ser, é o recomendado, né? Aí, sim, porque sim. daí custa R$ 500, sim, mas R$ 500, quantos litros tu vai fazer? Sabe? No mínimo uns Sim, 200, 300 litros. Calcula isso exatamente, no valor, quanto que vai dar, né? E aí as exatamente. pousadas pequenas, elas ainda acabam, porque acaba sendo caro, R$ 500, né? Mas se Sim, elas pararem para fazer o cálculo, vai ser uma diferença monstra, ela vai perder, né? Vai perder muito se sim, comprar esses outros sim, tipos. com certeza. Hoje, inclusive, tinha um pessoal de restaurantes, né, na minha palestra da tarde, e eu falei isso com eles. A hora que eu perguntei quanto que vocês acham que custa um litro de um produto profissional diluído? Aí teve uma pessoa que falou 20 reais. Nossa. Ela falou, ela falou, Ariadne, deve custar em torno de 20 reais. Eu falei, nunca, né? O produto Uhum. diluído, gente, ele não custa nenhum real. Depende do produto, pode até passar um pouquinho de real, mas ele não custa nenhum real, né? E é o Sim, sim. custo-benefício. A gente vem daquela cultura da infância que tinha que usar sabão em pó para lavar o piso, né, Carla? Porque fazia muita Sim. espuma e era o que limpava. Então, Uhum. hoje, e as pessoas trazem, né, no interior, nas cidades pequenas, nas pequenas pousadas, as pessoas ainda têm essa cultura, porque é o pessoal que mora ali na região, né, que muitas vezes não teve oportunidade de fazer um curso profissionalizante. Então, ele ainda tem essa visão, que é a espuma que limpa, né, que é o cheiro que deixa limpo, e não é. Hoje, o É, produto é. profissional, ele faz menos espuma para melhorar a produtividade, né, para melhorar o Gastar tempo, água. né, gastar menos tempo, gastar menos água. Uhum. Então, essa é a ideia do produto profissional. E hoje, quando eu falei Uhum. para eles que eles não pagariam nem um real, todo mundo veio pegar telefone de fornecedor no final do curso. Falou, não, me Pois dá é. telefone. Porque eu não sabia, entendeu? Então, olha a visão das pessoas, eles não sabiam, né? É a mesma coisa um Sim. equipamento tão simples que é o LT lá para utilizar a fibra, né? O suporte de fibra. Uhum. Falei, gente, isso aqui você lava parede, azulejo, rodapé, né? Não custa nem 40 reais um equipamento desse. Como assim, Ariadne? Eu achei que esse equipamento custava uma fortuna. Então, olha como é legal, né? É muito importante você Sim. trazer esse tipo de informação e ver que foi válido para as pessoas. Sim, Então, sim. assim, nesse momento foi um aprendizado muito grande lidar com esse público, né? E ver que, assim, tipo, trabalhei em resorts, grandes resorts, que quando eu pedia um equipamento lá, né, de 5 mil, 4 mil reais, uma máquina para lavar o piso, às vezes eu tinha que esperar até o ano seguinte para comprar, porque era um investimento muito alto. Mas teve hotel que eu trabalhei que eu comprava na hora que eu queria, né? Falava, não, eu quero essa máquina aqui, pode comprar. E aí você Uhum. vem para uma realidade que nesse momento 100 reais é muito dinheiro, entendeu? Então Sim, você tem que sim. ajudá-los nessa informação e ajudá-los nessa implantação, sabe? Então é Sim, muito sim. gostoso. Eu estou muito feliz com esse trabalho e o que eu falo para todo mundo que está nos assistindo é realmente assim: leiam o protocolo, mas saibam interpretar esse protocolo. E se você não conseguir interpretar ele da forma correta, porque muitas vezes são palavras difíceis, são coisas que a gente nunca viu, busquem ajuda, né? Tem hoje aí você no mercado, tem tantas outras consultoras aí da hotelaria, né, no Instagram, que podem auxiliar, que podem ajudar nessa tarefa, né, Carla? Às vezes, Sim. não posso fazer presencialmente agora, mas a gente pode ajudar, né, online, pode dar um treinamento pelo Zoom, por tantas ferramentas que tem. E às vezes você pensa assim, mas eu vou pagar muito caro. Mas é um caro que vai te trazer, né, um custo-benefício tão grande, porque você vai fazer da forma certa que vale a pena. Então, é muito Sim. bom.
tem horas assim que a falta de, como é que eu vou dizer, a falta de costume, né? O não ter hábito de, de, de interpretar e buscar para, porque assim, deixa eu falar direito isso. Peraí, me compliquei aqui. Às vezes as pessoas escutam uma informação e elas interpretam mais radical do que é, né? E aí aquele radicalismo, ela começa a fazer tudo mais difícil, né? Sim. Então, assim, busca informação, vai lá e pergunta, é isso mesmo? Sabe? E se alguém te facilitar, digamos assim, não é bem assim, pensa assim, olha só, não sei o que, tu dá toda a argumentação. Ah, mas a fulana falou que é assim. Tá, então por que tá me perguntando? Vai lá e faz, conforme a fulana falou, né? Então, assim, confia Exatamente. nela. Se tu tá escutando alguém, confia no que a pessoa tá falando. Só que para isso tem que buscar pessoas sensatas, né? Tem que pegar informações corretas. As informações que a gente Exatamente. se baseia, tanto eu quanto tu, porque a gente se conhece há pouco tempo, mas a linha de Sim, raciocínio, de atuação é muito semelhante, né? sim, A gente vai atrás de protocolos oficiais, né? Não é porque, sim. é melhor assim. Mas por que é melhor assim? A partir do momento que falo da vassoura, né? Então, a vassoura, do que eu li dos protocolos que eu tive acesso, foram vários, mas assim, lá em Alagoas é proibido o uso da vassoura. Aí, quando chega ali em São Paulo, é preferencial que não use. Chega em Minas, é recomendável que use aquilo. Chega aqui no nosso estado, não se fala nada, sabe? Então, assim, Olha não só. tem, ninguém está errado, né? Só que eu tenho que escutar as pessoas do meu estado. É o que o meu estado está falando que eu tenho que seguir. Né? Então não Sim, adianta eu aconselhar alguém lá do outro norte do país com os protocolos do meu estado. Né? Eu tenho que sim, pegar os protocolos do estado da pessoa para dar a informação correta. Né? com O certeza, pessoal está com perguntando muito certeza. sobre o MOP. Tá? Assim, o que eu queria falar? Que o Brasil é um país muito grande e muito criativo, né? É criativo Sim, demais, assim. Então, quando se faz um hospital, se tem todas as regras, todo o material que pode ser usado, o que não pode ser usado, a cor que tem que ser. Então, assim, é muito pouca variação. Mas é completamente diferente da hotelaria. A hotelaria tem uma liberdade de ação e cada um que se torna um hoteleiro, que quer colocar uma pousada, qualquer meio de hospedagem, ele traz tudo aquilo que ele tem de legal, de bom, de mais gostoso, que ele considera hospitaleiro, para oferecer para o hóspede dele. Né? sim, Então a gente sim. tem realidades que tem pousadas que tem porcelanato e tem pousadas que tem cimento queimado. Né? Então Exatamente. é tudo, e é tudo muito legal, e não tem nada de errado, sabe? É tudo muito lindo, né? E tem público para todo mundo também, né? Sim, Então, quando o sim. pessoal pergunta, do mop, da vassoura, da sei lá o quê, sabe? Tem que ver qual é o tipo de piso que a pessoa tem, qual é o tipo de superfície que ela está trabalhando. Né? Então Exatamente. não dá, não tem como é que a gente vai fazer uma varredura a úmido com areia? Não existe, sabe? Isso eu tô falando desde o início, desde o primeiro protocolo que eu escutei, sabe? Não tem como. A gente do Tá cortando um pouquinho, não consegui te ouvir pouquinho, porque agora, tu tem que Carla. falar, não é tão eu assim. Não, imagina, imagina. Eu vi que o Thiago colocou uma informação aqui, né? Ele falou como fazer as camareiras aceitarem o MOP, né? Hum, É, o pessoal tá falando que travou aí, será que voltou? vamos ver. Voltou? Bom, espero que sim. Caiu da Carla, o pessoal tá falando. Agora acho que voltou. Voltou, né? Então o Thiago falou, Thiago, eu vou te falar a primeira coisa, para você fazer a camareira aceitar o MOP, você tira o rodo e o pano da mão dela, né? Ela é Tira, obrigada é a a fazer, primeira né? coisa. Ela vai aceitar o MOP, não vai ter outra opção. Mas Sim. vamos lá, né? Teve uma pessoa aqui que pediu depois para você repetir a parte da varredura, ela não conseguiu ouvir. Uhum, Mas uhum, essa questão do MOP,
O que que acontece? A camareira, às vezes, ela não entende que o mop, ele é para melhorar a ergonomia dela, né? Para não dar dor nas costas e para evitar que ela fique colocando a mão no pano de chão ali, para torcer o Sim, pano de chão. Então, ele evita a contaminação. E o mop, gente, depois que você aprende a trabalhar com ele, né, em S, né, que a gente fala, o formato de passar o mop no piso, tudo, você não quer saber mais de nada, porque a área que ele abrange quando ele vai passar o pano no chão é muito maior do que o pano e o rodo, né? E o pano e o rodo sim, você precisa ficar se abaixando para passar. sim. Então, com certeza o mop facilita, né? O mop correto, ele vai ajudar na ergonomia, não vai doer as suas costas, né? Ele vai tirar, a maioria dos mops hoje são eletrostáticos, então ele puxa o cabelo, né? Ele facilita na retirada do cabelo. Eu gosto muito também do aspirador, né? Eu acho que hoje tem quem usa aspirador, hoje tem aspirador sem fio aí, da Makita, de outras marcas também aí no mercado, que eles facilitam, né, a retirada dos cabelos, mas tem mop eletrostático que também ajuda na retirada dos cabelos. E se falar para mim, Ariadne, o pano de chão tira mais cabelo que o mop, eu vou discordar, porque não tira, né? A gente sabe que o mop, ele tira mais, só que o cabelo é um... Eu falo que é É difícil danado. demais, né? É É, difícil demais, né? O é. cabelo é complicado. Tem gente que cai muito cabelo durante a hospedagem. Então, o aspirador ele vai ajudar a finalizar muito melhor do que alguns mops, né? Se você estiver utilizando o mop correto, ele vai ajudar aí nessa limpeza. Mas uma coisa que eu aprendi, quando a camareira falar para você que o equipamento não presta, né? Que ele não funciona, o que que você tem que fazer? Você tem que ir lá Fazer. usar junto com ela, né? Uhum. Sabe qual que é o mal hoje? É que muita supervisora, né? Infelizmente, muito líder, ele entrega o equipamento na mão do funcionário e fala assim, olha, usa lá que é bom. Ou vai lá, usa na Uhum. frente dele rapidinho, entrega na mão dele, vira as costas e vai embora. E Uhum. para o funcionário, para o colaborador acreditar que aquilo funciona, você tem que fazer junto com ele, né, Carla? Sim, sim, Né? Você sim. tem que fazer junto com ele, você tem que ir lá e fazer ele acreditar que aquilo funciona. E tirar a vassoura da mão dele, o rodo da mão dele e falar, olha, a partir de agora você vai trabalhar com isso daqui. Porque se você É. deixar opções, ele não vai aprender a trabalhar com mop nunca, porque ele prefere, ele trabalhou a vida inteira com o rodo. Então é cultural, E não é tá? só com mop, né? Tem os produtos químicos quando se usa, quando se troca, né? A Então, mesma assim, coisa. é igual. Aí, se a governanta, se a camareira, se a supervisora não vai junto, ela vai acreditar que realmente o produto não é legal, né? Então, assim, o que que eu vejo como treinamento de bastante tempo que eu tenho feito, tem muitas pousadas ou hotéis mesmo que usa o produto doméstico na limpeza. Por quê? Porque daí não precisa do treinamento, né? Porque a pessoa usa em Sim. casa, ela já sabe como usar. Então não vou precisar te explicar nada, né? Primeiro. Uhum. Segundo, como é produto doméstico, eu não preciso da EPI, né? E aí não tem questionamento, não tem nem, não, eu uso em casa sem luva, por que que eu vou precisar de luva aqui? Luva é ruim, né? Então, Exatamente. assim, quando a gente passa para um produto profissional, né, que a pessoa, o vendedor vai lá, o representante vai lá e faz a apresentação. Ah, não, tá, funcionou. Mas por quê? Porque ele usou da maneira correta, ele deu o tempo correto, ele fez a fricção correta, né? Aí a gente troca de produto, a primeira coisa, não, mas é aguado, o dele não estava tão aguado assim. E aí começa toda Uhum. aquela série como é que se chama? De negação do Questionamentos, produto, questionamento, isso, exatamente. isso. E aí tu chega e tem muita governanta que no fim, em vez de ir lá ver se realmente, então tá, minha equipe falou que o produto é ruim, então eu não quero mais. E às vezes a própria pessoa deixa como para fazer teste, né? E aí também não tem Sim. o uso correto daquilo, então perde a oportunidade. Então tem que pegar, tem que mostrar, tem que ter a paciência, tem que entender que existe um tempo de adequação, né? Depois que passar esse período, aí vai começar a ter aceitação, sabe? E aí Sim. ninguém perde, todo mundo ganha, né? Uhum. Quando eu cheguei no hotel, as meninas tinham muita dificuldade para usar luva. E eu já cheguei com a ideia de colocar as duas luvas, né? Uma pro banheiro e outra pro quarto. Aí a nossa RH se cala, eles não usam nenhuma. Quanto mais se vão usar duas. Vamos ficar numa só? Eu disse, então tá, vamos lá. E aí foi de tal forma assim que hoje ninguém pensa em trabalhar sem luva, né? Então, só que além do costume, é o fato da gente conscientizar,
né? Olha quanta porcaria Exatamente. que o hóspede faz no apartamento. Sabe como é que a gente vai limpar alguma coisa sem luva? Sabe? Isso antes do Covid, né? Olha quanta Exatamente. porcaria. O pessoal faz, gente. Quem, quem, quem é educado na hotelaria, né? O hóspede que é educado, ele não tem noção, o funcionário que é educado, ele não tem noção das barbaridades que os hóspedes fazem nos apartamentos e que as meninas têm que limpar, né? Que tem que Sim, organizar. Então, assim, como sim. que tu não vai usar luva para se proteger? Né? E É agora com complicado. isso, aí tá, daí elas entraram numa fase que todo mundo, luva é sagrado, não tem como fazer alguma coisa assim, ok. Sim. E aí agora entrou na fase da segunda luva, né? A aceitação foi de imediato, sabe? Tamanha a gravidade do problema, mas todo o Sim. já, a cultura mudada, né? A cultura já foi instaurada no sentido da necessidade daquele EPI. Né? Então foi Sim. muito tranquilo. Então, Sim. treinamento hoje, eu acho que a gente todos vão sobreviver se tiver o treinamento correto e o comprometimento de cumprir, né? Exatamente. Esses protocolos. Aí vai ficar todo mundo ileso. Exatamente. Eu falei para as meninas essa Exatamente. semana, o hóspede que está vindo, tem certos hóspedes que não estão nem aí, mas não estão, eles não acreditam na doença, não acreditam, não estão descrentes, digamos assim. E Sim, eles estão na sim. deles fazendo. Então, se eles estão se colocando em risco, a gente não pode se colocar em risco. A gente tem que cumprir aquilo, porque eu preciso proteger a minha família, eu preciso proteger a minha empresa, eu preciso proteger o meu colega do lado, né? A gente tem que ser Exatamente. comprometido com essa situação. Exatamente. É como você falou, né? Eu estou me protegendo não só para mim, mas para todos que estão ao meu redor, né, Carla? Hoje, Uhum. inclusive, assim, nos treinamentos que eu dei essa semana, eu falei, quando a gente faz esse treinamento de capacitação dos novos protocolos, não é só para a vida profissional, né? É também para a vida pessoal. A Sim, pessoa tem que aprender sim. para a vida que a limpeza e a higienização são diferentes, né? Limpar é uma coisa, higienizar é outra. Então, isso é Uhum. muito bom. Teve algumas pessoas Uhum. que perguntaram, né? Eu posso usar o LT no banheiro e usar o mop para secar o banheiro? Claro que pode, né? E com certeza a sua produtividade com o LT e com o mop vai ser muito melhor do que a vassoura e o rodo. Né? Uhum. Esses dias eu dei um treinamento, na realidade, assim, toda essa parte que eu dou do novo protocolo, eu dou uma parte, eu vou num apartamento e faço a prática, como que lava o banheiro, como que tira o enxoval, né? E aí é muito engraçado o momento que eu coloco a mão para lavar o vaso sanitário com a esponja, sabe, Carla? Luva de cano longo, lógico, né? E aí eu vou ensinar que para lavar o vaso não é com aquela escovinha, com aquela lavatina, é com a esponja, porque o vaso fica marcado, Uhum. escorrido. E todo mundo olha para mim com cara de horrorizado, tipo assim, nunca que eu vou pôr a mão dentro do vaso sanitário, né? Mas está com a Então eu luva, falo, né? É para gente, isso. eu estou com a luva, eu estou protegida, né? A limpeza tem que ter ação mecânica. Não é Uhum. simplesmente, né, a escovinha. Infelizmente, tem pessoas que acham que a sujeira é só borrifar o produto e ela vai escorrer sozinha. E aí fica Não. nesse problema que você falou, né? Ah, o produto é ruim, o produto não presta. Não, gente, a limpeza precisa de ação mecânica, né? Ela Uhum. precisa da ação do produto, ela precisa da esponja correta e ela precisa da ação mecânica, né? Não Uhum. inventou ainda o produto que tira a sujeira sozinho. Infelizmente, a gente tem que ter ação mecânica. Acho que o pessoal E confunde essa ação mecânica comparando os dois produtos do doméstico com o profissional. Então, se eu tenho que fazer, exatamente, se eu tenho que esfregar com o doméstico, né, com o sim, profissional eu não vou precisar esfregar. Não é isso. com Não é, certeza, vai esfregar exato. menos, vai esfregar Com menos, certeza, com certeza. né? E assim, até o pessoal falou, eu adoro ele ter. Com certeza, gente. Quando você Eu esfrega um também. chão, um piso com a vassoura, respinga para tudo que é lado, né? O LT não, ele não respinga, ele tem molejo, você limpa os cantinhos, você lava o rodapé com ele, né? Que muitas vezes fica lá aquela mancha de gordura no rodapé do azulejo, no rodapé do box. Então, olha quanto facilita, né? Olha quanto facilita, quanto você deixa o seu vaso limpo quando você limpa ele com a esponja e não com a lavatina. Porque aquelas manchas Uhum. de escorridos, né, vai diminuir. A urina tem gordura, as fezes têm gordura. Então eu tenho que ter a ação mecânica, né? Isso é fato. Uhum. Tem uma pessoa que está Uhum. perguntando sobre um produto de limpeza aqui, ela já perguntou acho que duas vezes, só para a gente responder. Eu não conheço Uhum. esse produto, né, esse químico. Então, o que eu posso Qual que dizer é? é cloreto de benzalcônio.
Você já ouviu falar, Carla? Eu já ouvi falar, mas eu não sei falar sobre ele, não. Então assim, eu tenho o Clóvis aqui lá do Nordeste que está na live, tem o Tiago. Se alguém puder responder sobre esse produto, que realmente eu desconheço, tá? É a Milena, Conheço, né? se alguém quiser responder depois, também pode me Quiser passar que eu passo para responder, Milena. isso. Ou quando acabar a live, Uhum, eu vou pesquisar e vou dar retorno para a pessoa, porque os produtos que eu uhum. conheço são a base de quaternário de amônio, peróxido de hidrogênio, né? O hipoclorito. Então, eu não gosto de falar do que eu não sei, mas eu gosto de dar retorno para as pessoas, tá? Sim. É, teve outra coisa aqui, Carla e Ariadne, me ajudem, né, com a questão da areia da praia. Aí, Carla, É comigo, como eu então. posso fazer? Agora é com você, Carla. Então, quem foi que perguntou que eu não encontrei aqui a... Ela é lá do Ah, tá Rio de aqui. Janeiro. Fê Souza. Tá, Isso, Fê deve ser Fernanda, não sei. isso, Vamos lá, é isso. assim. No dia que eu estava fazendo a live com a Diversei, com o Eduardo, que está aqui com a gente hoje também, eu falei na live, né? Me ajudem vocês, foi a mesma coisa que a Fê, né? Me ajudem aí, porque assim, não pode usar vassoura, o aspirador, o aspirador ótimo, hoje eu tenho que buscar informação, ver se consigo ter, se o filtro que ele tem, ele é o suficiente para comparado com o EPA, né? E a gente não vai comprar, ponto, não vai ser comprado, então a gente vai ter que se adequar, né? E, e aí eu falei na live assim, se alguém tiver me ajuda aí, porque eu não tenho como abolir a vassoura, porque nós temos muita areia, nós estamos a 20 metros da praia. As pessoas chegam com a roupa cheia de areia, sabe? Nós temos, tira biquíni, tira roupa da criança e baldinho de areia, então não dá nem tempo da pessoa caminhar e na caminhada perder a areia do corpo, sabe? Ela leva por tudinho. E a gente tem que tirar, às vezes, de pá de dentro do quarto, né? Mas como é que eu vou fazer uma limpeza com a úmido se não for com vassoura? Pelo menos para areia, né? E aí o Eduardo me deu o retorno, que a pessoa responsável lá na Diversei, ela disse assim, ó, dá para varrer? Sim, tá? Só que a gente tem que pegar pedaços menores, meio metro por meio metro, 1 metro por 1 metro, varrer baixinho, que a gente chama, sabe? Não é aquela varrida que é com pressa assim, que tu varre e parece que solta longe para ir mais longe a sujeira. Não, sabe? Varre baixinho, nem levanta a vassoura, sabe? Varre, vai lá e junta areia. Vai para outro pedaço, vai lá e junta areia, sabe? Então pode ser feito. E aí depois, aí vai lá e faz a varredura úmida. Né? Então não vai deixar de varrer úmido, né? Mas precisa fazer porque não vai tirar, sabe? E o mop, conforme o piso, também não vai sair. O nosso piso é cerâmico e ele tem uma largura maior, né? Então tem um espaço entre uma cerâmica e outra. E se for com o mop, não vai entrar ali dentro daquele rejunte para tirar a areia. Então, tem horas que a gente tem que analisar a nossa situação. Ninguém vai ser preso porque vai varrer. Sabe? Mas a gente pode adequar a técnica de varrição para poder atender o nosso problema, digamos assim. Né? Então é por aí. E o aspirador, se for o aspirador com o filtro EPA, que é aquele filtro que eu não sei explicar com palavras assim, mas ele me lembra muito o filtro do óleo, o filtro do ar do carro, né? Que Ele tem todo umas. lacrado, né? Sabe? Então, assim, ó, é com ele a indicação, ok? Ou então aquele que vem a filtragem através da água, que é o Rainbow, o Ayla, eu acho, tem um outro nome lá. Isso. Só que aquilo custa R$ 8.500. Quem puder comprar, gente, compra, porque vale muito a pena. E eu não ganho nada, tá? Não tô fazendo propaganda, mas é fantástico. Só que para quem não pode, vai fazer o quê? Vai se sentir uma criminosa? Não, eu tô burlando as regras, eu tô... Tá, mas então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que limpar. Né? Então vamos adequar a nossa técnica de limpeza com aquele material, com aquele equipamento que a gente tem. A gente está fazendo assim lá no hotel. Porque mesmo com chuva, mesmo com... A gente nem está mais no verão, a quantidade de areia que vem para os apartamentos é imensa. Porque a gente está na frente, a gente deixando a janela aberta já entra areia. Né? Então não Igual tem aqui nas como pousadas. fugir.
Aqui nas Uhum. pousadas também tem a poeira e tem a grama, né? Tem muita folha, tem mato. Então, assim, é a mesma Sim, coisa. Existe sim. esse problema também, né? Então, é Uhum. como você falou, é adaptar a realidade de cada um, porque não adianta falar que não vai varrer, né? Numa grama lotada de folha, que acaba tendo que varrer, Sim, mas varrer da forma correta, com mais calma, né? É isso que a gente exato, exato. orienta. Então, É, e eu queria até isso, a agradecer. gente. Hum. Não, pode falar, depois eu Não, agradeço. não. Só agradecer. Ai, ai, E até isso, a gente está em situações tão diferentes uma da outra, né? Que a Uhum. gente não vai poder também chegar para a camareira e dizer, ó, oh, não pode varrer, tá? E o que que eu faço? Ah, não sei, te vira, sabe? Com Não, não certeza. dá. A gente tem que dar alternativa. É, com certeza. Eu queria Fala, fala. agradecer o Clóvis da Alclin, né, lá de Porto Seguro. Ele falou que esse produto que foi questionado, ele é um quaternário de amônia de segunda geração. De amônia de segunda geração. Hum, Então, agora o que está permitido, né, pela Anvisa é o quaternário de amônia a partir da quarta geração, gente. Só para, né, para reforçar. E o Tiago também, da Nippon, ele reforçou sobre a biguanida, que a gente esqueceu de falar, né? Que é o quaternário, o ah, peróxido de sim. hidrogênio, o hipoclorito, a biguanida e o álcool, né? Que está autorizado, o álcool 70. Tá bem? Uhum, Então, agradecer aí os uhum. meninos que nos ajudaram, a Celi também, né? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. É, todo mundo falou que é a base de quaternário mesmo, tá? Gente, hoje até também outra coisa que eu queria falar, Carla, em relação aos tapetes, né? Os tapetes de Sim. porta, sanitizantes, que eu acho legal a gente falar aqui, porque, por Uhum. exemplo, eu estou numa região de pousada que tem muita terra, muita grama, né? E aí o pessoal me questionou, eu tenho que comprar o tapete, né? Porque o protocolo está falando que tem que ter o tapete. Eu falei, olha, vamos lá, né? Se a gente colocar um tapete nessa porta aqui, com esse monte de terra que tem, com esse monte de grama, né? Como que vai fazer? Então, eu volto a falar, é a sua realidade, é o seu negócio, existe o Sim, protocolo, né? sim. Mas, quando eu fui estudar um pouquinho sobre os tapetes, a gente vê que esses tapetes, eles eram utilizados muito nos agronegócios, né? Para os animais, quando ia fazer ordenha, tudo passar, né? Os pés, as patas por aquele tapete. Então, a gente sabe que existe hoje, eu acho legal, é uma forma de proteção também, né? A pessoa limpar o pé ali naquele desinfetante, naquele sanitizante. Só que são realidades diferentes. A mesma coisa você colocar um tapete aí na porta do seu hotel, que é beira de praia, né? Você, eu acho que até colocou, que você comentou comigo, mas a Sim, sim, sujeira é muito maior, porque o hóspede vai chegar aqui, né, no caso da pousada, ele vai pisar sim, na terra, ele vai pisar na grama, ele vai passar o pé no tapete, ele vai entrar sujando tudo dentro do quarto ou na sim, área que ele tiver, né, sim. pisando naquele momento. Então é bem complicado. Eu vejo assim que o tapete ele serviria para quando é uma entrada única, né? No nosso caso lá, apesar de ter areia, só se entra por uma porta no hotel. O hóspede só se entra por aquela porta. Então tu consegue Sim. conter, entre aspas, né, um pouco Uhum. daquela contaminação que ele traz, né? Mas porque ele só tem aquele acesso. Agora eu imagino numa pousada rural, numa pousada que tenha cabanas, né? Uhum. Não tem como, não tem como, porque assim, tu vai colocar onde? Na entrada da pousada? Sabe qual é a validade? Na entrada da pousada tem que ser lá no portão, né? Aí lá no portão Exatamente. entra de carro, né? Aí tá, vai Exatamente. ter a entrada da recepção, sim, mas a entrada da recepção às vezes é só aquele quadrado, digamos assim, para recepcionar mesmo, para pegar, fazer todo o check-in, check-out, pagamento. Mas o apartamento, a casa da pessoa é lá no meião, sabe? O que vai Uhum. fazer? Vai chegar lá e vai botar outro tapete? Sabe? Não é, a Exatamente. gente não pode levar tão a ponta de faca alguma informação se não é Sim. adaptável à situação, né? Sim, com certeza. E busquem, e só, né, como a gente entrou para falar um pouquinho sobre os protocolos, hoje, gente, eu estava lendo, né, sobre o selo do turismo responsável, né, limpo e seguro aí que o governo lançou. Ele tem todo o protocolo lá a ser seguido também no site, né? Então é interessante que o hotel, a pousada que tiver interesse em baixar esse selo, né? É o próprio cliente que vai auditar o meio de hospedagem, não é o governo, mas tem todo o protocolo que tem que ser seguido, de acordo com a maioria dos protocolos, né? Às vezes divergem em alguma informação. A gente tem protocolo também da Federação dos Hotéis, as ABIHs em geral aí, né? A nível nacional, a BIH de Minas, a BIH de vários estados.
A gente tem também, eu estava lendo um material do Sebrae, não sei se você já entrou, Carla, no site do Sebrae, você já entrou, que eu acho que você até me Sim. passou, né? Eles têm Uhum. protocolo de todos os tipos de empreendimentos, eu achei muito legal, porque eles fizeram para todas as áreas, né? Padarias, Uhum. restaurantes, hotéis. Então, Uhum. né, Sebrae é uma empresa de nome aí, né? É muito legal. Tem também o protocolo que foi lançado essa semana da ABG Nacional aí, da Maria José Dantas, então, né, que teve todo um comitê por trás ajudando na elaboração desse protocolo. Então, tem protocolos confiáveis, né? Mas antes Uhum. de qualquer coisa, procurem o protocolo do seu município, né? Uhum. Esses Uhum. protocolos de todos esses sites que eu citei, né, de todas essas instituições, eles são excelentes, mas às vezes eles vão divergir com o protocolo do seu município, né? Uhum. Como eu falei, eu Uhum. dei treinamentos em cima do protocolo de Minas Gerais, só que teve município que estava com um protocolo diferente, né, do meu treinamento, porque eu dei o protocolo do estado. E aí o Uhum. município estava. Então, assim, deu divergência que as pessoas começaram a me ligar, né? Falaram, olha, Ariadne, como eu faço, né? O seu tá diferente, né? Você ensinou de um jeito, no protocolo tá de outro. Eu falei, olha, como vocês vão ser fiscalizados pela prefeitura, né? Você tem que seguir o protocolo do seu município, fazer as adequações de acordo com o que o seu município pede. Sim, até porque assim, Aí o pessoal, vamos dizer que o Estado lançou 10 regras, aí vem a cidade e lança mais, aí em cima das 10 lança mais 10. Então começa a exa- funilar, né? Tem que cumprir aquelas exatamente. 20, não tem que cumprir só as Isso, 10 do Estado, né? E exatamente. geralmente a do município não exclui nada do Estado, né? Ela pega todas do Exatamente. Estado e coloca mais a da realidade dela, Exatamente, né? exatamente, né? E quando a gente fala, assim, eu vou falar sobre um assunto muito polêmico, quando a gente fala, né, nos protocolos lá, tem que aguardar 72 horas, tem que aguardar Hum, 96 horas, né, para entrar no apartamento. O que que eu reforço, pessoal? O hotel, ele não é hospital, a pousada não é hospital. No hospital, não se espera 72 horas ou 96 horas para entrar num apartamento. Só que existem diferenças nas superfícies de tal para um hotel, né? Existem diferenças na cama do hospital, no travesseiro do hospital. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas diferenças. Tá me ouvindo, Carla? Eu acho tô, que o seu tá travando, tô. tá? Uhum. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, assim, o que eu acho mais, o que eu tenho, acho não, eu tenho certeza que o mais importante, como eu falei no início, é você estar utilizando os EPIs corretos, né? E os produtos químicos corretos. Sim. Mas sempre vai existir essa divergência, né? Não compare, eu acho assim que o risco biológico que tem dentro de um hospital, ele é muito diferente, né? Muito além do que existe num hotel. Mas no hospital, a menina vai lá, ela lava o teto, lava, né, a parede do alto a embaixo. Então a gente sabe que alguns hotéis eu nem consigo lavar a parede, porque a tinta não é lavável, porque tem uma Uhum. cabeceira de madeira, né? Porque tem um papel de parede. Então, são esses cuidados. Ah, mas o meu protocolo está falando, não entra 4 dias no apartamento. Então, não é para entrar, porque é o protocolo do seu município. Tá Sim. bem? Até porque se não entrar e tiver uma fiscalização, pegar entrando, vai ter problema, Vai né? ter Então, problema, né? tem que cumprir. Né? Ah, eu não É, concordo. Ok, eu também não. Mas temos que fazer, exatamente. Eu, né? como governanta, né, eu sempre falo, tem o produto, tem o EPI, tá treinado bonitinho, tenho certeza que meu funcionário foi treinado adequadamente, porque não é pensar que ele foi treinado, é treinar e ter essa Sim, certeza, né? sim. Então, vai lá, tira o enxoval, porque eu acho que às vezes você deixar um apartamento 3 dias, pode ficar pingando uma torneira, a luz pode ficar acesa, o ar-condicionado pode ficar ligado, a roupa pode estar toda molhada, né? Imagina praia como Daqui a que é, pouco fica né, gente? mofando, Aquele é. monte de toalha mofando lá, então tem essa dificuldade. Mas Uhum. existe a lei, né? E a lei ela tem que ser respeitada. Ah, e uma coisa que a gente tem que falar é que saiu dois tipos de protocolo, né? Entre tantos Uhum. que saíram, a diferença é de dois. Um é para quando é um ambiente sadio e outro quando está com suspeita ou confirmação do Covid, né? E aí Exatamente, as pessoas exatamente. acabam confundindo os dois, né? Então são duas Sim. situações. Uma tu vai treinar a equipe, ó, equipe, a gente vai agir assim, 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 ok. Só que se tiver uma confirmação de Covid dentro do hotel, se aquele hotel daqui a pouco ele vai receber
pacientes, médicos que tenha... Travou? Não? Para Tá. mim não, para mim não. Tá. Então, se for um hotel que está autorizado lá pela prefeitura, sei lá, que vai receber pacientes, enfim, médicos, né? Ele vai ter que agir de outra forma. Então, não é que um hotel esteja errado com aquele protocolo porque não está fazendo o outro. Não, são duas situações diferentes. Né? Uma com Covid e a outra sem Covid. A gente... assim, tem aquela máxima lá do direito que todo mundo é inocente até que prove a culpa, né? Exatamente. A gente já tem que agir, todo mundo tem Covid até que... Não tem Covid até que prove que tem. Ao contrário, então provou, cara, é outra operação, é outra situação, é muito mais cuidado, né? Sim. Então, não que se vá modificar grandes coisas, mas o cuidado na hora de fazer vai ser diferente, né? Sim. Então, tem todo um acesso interno ali que não dá para dizer, né? Então, são duas situações diferentes. Apesar de todos esses montes de protocolo, ainda dentro desses protocolos tem duas situações cada um. É isso aí. Tem mais isso. Né? O Delê falou do protocolo do Senac, aqui de São Paulo, que saiu dia 30/6, que é um material muito bom, né? E a Fernanda está perguntando, se a gente fizer do jeito certo, né, com o produto certo, tudo direitinho, com o EPI certo, a gente pode limpar? É o que eu falei. Na nossa visão, como consultora, como governanta, né, como a nosso conhecimento que a gente tem feito aí, a leitura dos protocolos, não tem problema. Mas, de repente, o seu município está falando que você não pode entrar, né? E cada município tem a sua particularidade, né? Como eu escutei esses dias de uma pessoa que estava preocupada, né, da prefeitura, ela falou, olha, Ariadne, a gente desenvolveu esse protocolo porque a gente conhece a nossa comunidade, a gente sabe a dificuldade, né, que eles têm para assimilar as coisas, né, para aprender. Então, a gente achou melhor para a segurança deles. A gente sabe que muitas pousadas não dão EPI corretamente. Então, para a segurança dos clientes e dos funcionários, a gente preferiu colocar essa regra. Gente, ótimo, eu acho que cada um entende. É aquela coisa, só eu sei, dentro da minha casa, da porta fechada, só eu conheço a minha casa, né, Carla? Então, nós somos consultores, nós estamos do lado de fora. Então, como que a gente pode julgar, né? É eles que conhecem a sua comunidade. Então, por isso, eles fazem o protocolo de acordo com o que eles estão pedindo. Tá bem? Eu acho que está quase acabando aí a nossa live, né? Então, temos 8 minutos. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode se manifestar, senão daqui a pouco... Aí. Legal. Mas é isso, né, gente? O pessoal está falando também que tem o protocolo, né, do Sebrae São Paulo, Senac São Paulo, tem muito protocolo. Eu gosto muito do protocolo da Abralimp também, que é uma empresa super conceituada que atende aí a área hospitalar, né? Sim, já fiz curso na Abralimp há anos atrás, quando eu queria partir aí para a área hospitalar, então super de confiança. É isso aí. Só que, gente, é tempo e paciência. Eu falo assim que como eu estou trabalhando na área, né, como eu estou dando treinamento na área, tem que ler todos os dias sai coisa nova, né? Todos os dias Sabe que... é um novo aprendizado. Pode falar. Não, desculpa, te cortei. Pode falar. É que assim, antes da gente entrar aqui, eu estava assistindo uma palestra do Marcelo Boeger, né? Eu sou encantada com ele, assim, eu sou encantada, ele tem uma sensatez, assim, ele tem uma forma de colocar as coisas, né? Fantásticos, assim, muito bom. E aí ele falou, ele estava falando sobre liderança em tempos de pandemia, né? E aí a primeira coisa que ele falou, dos tópicos que ele falou, né? É que até escrevi assim, o líder deve servir de modelo, né? Então não adianta também ter todos esses protocolos se a liderança está treinando, está dando chá de moral, está fazendo altas coisas, mas chega lá, ela aparece sem a máscara, ou se ela vai lá, não precisa, hoje pode fazer assim, sabe? Então ele está dando margem de um modelo não adequado para a equipe. Né? Então, daqui a pouco a equipe vai lá na hora de fazer na frente do hóspede, ou até, de repente, bate uma fiscalização, o cara fica olhando e já vê que faz errado. Mas ele disse que podia, sabe? Então, o comprometimento tem que ser da liderança, tanto no treinamento quanto no exemplo, sim. Sabe? Tem que ser 100% aquilo. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Né? Então, acaba que a gente tem que passar e tem que fazer. Né? A gente não pode excluir um ou outro, né? Tem que ser sempre.
E assim, ele é encantador, né? Semana que vem vai ter uma outra live também, vou fazer propaganda já, da Terezinha Covas, sabe? Que é outra fera também, que é outra gênia, né? Então ela também é da área hospitalar, atende bastante a área hospitalar, né? Então eu acho que a Legal. gente tem que buscar todos os tipos de informação para a gente Sim, conseguir formar todos os tipos de informação para a gente conseguir formar, né, transformar nossas informações em conhecimento, né, com certeza. e Com aplicar aquilo, certeza. né? E as coisas mudam diariamente, né, Carla? Então, assim, esse Sim, primeiro protocolo da Anvisa que saiu, das 72 horas, foi um protocolo feito para hotéis em quarentena, né? De viajantes em então, quarentena. E aí, depois uhum, deles, já vieram tantos outros, né? Tantos materiais aí ótimos. Então, é um sim, trabalho constante. Às vezes, as pessoas mandam várias perguntas para mim, sabe? Eu tento responder todas com o maior carinho. Mas não é fácil você ler todo esse material. Então, assim, baixem o material, leiam também. Depois que sim, lê, né? Olha, mesmo assim fiquei com dúvida, busca ajuda, busca conhecimento, porque realmente é um trabalho desgastante, né? Um trabalho que requer que você sim, tenha tempo e paciência, tá bem? sim, Eu queria sim. mandar um beijo para todo Temos mundo quatro aí, né, minutos. que nos É, assistiu, isso. mandar um beijo para É, todos. Queria mandar um beijo para a Ritinha. Eu tenho que mandar, tá, Carla? Que foi uma das tá. primeiras camareiras que eu tive, que hoje é professora. E eu Olha tenho que orgulho legal. dessa menina demais, assim, sabe? Eu Uhum, tenho orgulho de uhum. ter feito parte da vida dela. E então queria mandar um beijo, porque eu a amo demais, tá? Que E legal. mandar um beijo para todos, né, gente? Eu estou muito feliz com o meu trabalho. Então, assim, eu fui governanta por tantos anos, sou, né? Eu falo que eu nunca deixei de ser, eu sempre vou ser Sim. governanta. E hoje eu estou aí dando consultoria, dando meus treinamentos com muito amor, né? É gostoso quando você vê, quando vem aquela senhorinha toda feliz e fala, nossa, eu aprendi tanto com você. É muito bom Aham. isso. Então, É, você que é. está aí nesse caminho, não desista, né? Não tem sido fácil, mas eu creio que é um momento que nós somos guerreiros, né? Brasileiro é guerreiro, a gente vai se Sim. superar, a gente vai conseguir passar por tudo isso. E se Deus quiser, logo a hotelaria está aí de vento em popa de novo, né? Tomara. É E vai verdade. precisar de bons profissionais, então aproveite para se aperfeiçoar, aproveite para estudar, né? Se eu olhar para 3 meses atrás e pensasse que eu ia estar aqui onde eu estou hoje, eu não acreditaria. Então, Aham. realmente, né, Uhum. vale a pena cada momento, vale a pena cada Vale. palavra que eu li, que eu estudei, a cada momento que eu passei, tá bem? Eu agradeço, Carla, de coração, por você ter me dado essa oportunidade hoje. Conte comigo sempre e um beijo a todos. Obrigada. Obrigada por ter aceito também, né? Por ter se encontrado nesse caminho, né? Com E queria certeza. agradecer também a todos, pessoal, quando se tiver mais alguma coisa para a gente puder, que a gente possa ajudar, né? Estamos aí, né, Sim, Ariadne? com certeza, então mesmo. Vamos só dar um Então, sorriso aqui para poder tirar e para salva a poder live, tirar hein, um. Carla, pra gente colocar nos Não, nossos depois. vou salvar, Isso porque a outra aí. que eu fiz sobre isso eu não salvei, não consegui. Vamos lá, deixa eu Não, tirar tá aqui bom. um dois e. Pessoal, Isso boa aí. noite, muito obrigada. Obrigada, Beijo, muita Ariadne. luz, Beijão. muita paz a todos aí, viu? Um beijo. Tchau, Beijo. tchau.